Você comentou antes da gente iniciar o programa que você tem uma visão que é um pouco diferente da maioria com relação à origem ou motivo das abduções, seria isso? Não tanto o motivo. O motivo no sentido que para mim foi um experimento, e um experimento que acabou. Tá? Eu já venho dizendo isso há algum tempo, agora tem mais gente dizendo que o experimento acabou, mas eu comecei a dizer isso antes. Primeiro porque ele veio mudando. A nave antes, toda a nave, quando eles se viam dentro das naves, a nave tinha um telão. Nesse telão passava terremotos, catástrofes, viam Nova York cheio d'água. Era como se o mundo fosse acabar em cataclisma. Todo mundo via tudo isso no tal do telão. Tá? A nave hoje em dia não tem telão mais. As pessoas veem outros planetas, outras coisas através dos vidros, já não tem mais aquele susto. Hoje deixaram de nos assustar, cansaram. Não está mais na hora disso, porque o telão que dava susto acabou, não tem mais, né? E hoje em dia acontece o segundo fenômeno. Lá no início, quando eu comecei a regredir de abdução, era terrível, porque as pessoas tinham um trauma desesperador, gritavam, tá? Brasileiro chorava das lágrimas descerem, americano gritava muito, argentino gritava e chorava, que era um horror. Hoje em dia não tem mais nada disso. Quando começaram, mudou, começaram a ver os seres com tudo que já tem na mídia, que eu acho que tem essa influência, ou a consciência mudou. As pessoas começaram a se ver cercadas de seres, por exemplo, e diziam para mim assim, não, eles são feios, mas não tenho medo não. Eles estão me fazendo exames, mas eles têm que fazer mesmo. Acabou aquele medo, aquele terror que tinham antes, tá? E depois, a terceira etapa, os abduzidos começam a se ver como parte da equipe dos ETs. Começa a se ver com a roupa do ET, começa a se ver participando, começa a ver ajudando os seres, seja lá de quem for, como se fosse família. Então o fenômeno veio mudando por aí, para depois começar os fora do corpo. Foi tendo toda essa trajetória. Tá? E para mim é muito claro que esse tipo clássico desse experimento, seja ele feito por quem for, que a gente não sabe, tá? Quando você me pergunta a minha visão diferente, eu vou te explicar o que é. É que quanto mais eu regrido atualmente, com tudo que tem de novo já, de tecnologia nossa, humana, tá? É mais difícil. Antigamente você só tinha que saber se a pessoa, fazer uma análise simbólica, se a pessoa estaria viajando naquelas histórias ou não. Hoje em dia, a minha pergunta é o seguinte, o quanto aquilo já foi introjetado na cabeça daquela pessoa? O que tem aquilo de realidade? Essa é a minha pergunta. Eu já não sei mais o que é real ali. A vivência é real. O medo da pessoa ali é real. O que ela recorda é real. Mas esse real é real ou foi introjetado? Entendeu? Mas você diz Entendeu, Guri? É um dilema, Se né? é uma memória que foi introjetada. Porque a pessoa, o abduzido, quando você hipnotiza, quando ele recorda, primeiro que não é uma história que vem assim enorme, que ele saia contando. Não, aquilo vem fracionado, tá? Com dificuldade, pedacinho por pedacinho do capítulo. A minha pergunta é que ele já está hipnotizado por alguém antes, seja por extraterrestre, porque os extraterrestres hipnotizam da amnésia, tá? Então, se ele já está hipnotizado, quem me garante que aquilo que ele está recordando não foi colocado lá? Essa é a diferença que eu sinto atualmente. O próprio trauma pode ter sido colocado. O próprio trauma. Não, o trauma é o medo que eles têm. Né? Medo. Tinha duas coisas que eu questionava, não era só o medo. Muitas vezes, por exemplo, mesmo caso Suzy, que está no meu livro, eles mostram, quando eles desaparecem os pés da mesa na sala dela, quando eu faço a regressão e que mando ela olhar, quando está sumindo, é o corpo dela que está sumindo. E eles dizem para ela que estavam desmaterializando. Tá? E era muito comum as pessoas se ver virar centelhinhas, aquilo vai em alta velocidade e ser recomposto dentro do que seria a nave. Muitos casos assim, muitos. Tá? Então eu tinha também essa pergunta, até onde era o medo disso, se não seria o medo de morte? Essa sensação de que eu estou sendo desmaterializado. Porque o medo era muito grande, era um terror muito grande, que não tem mais.